E agora a gente vai falar de um assunto que eu aposto que todo mundo já pensou pelo menos uma vez aí em fazer. As cirurgias plásticas. Tirar um pouquinho ali, levantar algo aqui, né? Todo mundo tem alguma implicância e o campeão das insatisfações, adivinha qual é? Pois é, com a própria aparência aí qual é? É o nariz, né? Aquele que chega na frente. E o procedimento cirúrgico que principalmente os famosos fazem no nariz chama-se rinoplastia. Aliás, é a cirurgia, uma das cirurgias mais realizadas no Brasil. E é sobre ela que a gente conversa agora com o otorrinolaringologista Márcio Freitas. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Duvido falar otorrinolaringologista rápido assim. Doutor, o que é exatamente a rinoplastia? A rinoplastia é a cirurgia plástica do nariz, tá? Mas que hoje em dia se extrapolou bastante da cirurgia plástica. Quando você faz uma rinoplastia hoje, você nunca vai deixar de lado a parte funcional para que a pessoa respire direito, tá? Mas o que se busca hoje em dia com a rinoplastia é principalmente com que o nariz combine e fique harmonioso com o rosto, né? Certo. É diferente se eu, por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia plástica e a rinoplastia, é diferente ou elas estão juntas? Não, hoje em dia o cirurgião ele vai buscar corrigir a parte estética e funcional junto. Por que assim? Porque, por exemplo, a pessoa tem um desvio de septo, né, que é a parte interna do nariz, o que divide o nariz em dois, é torto. Se isso mantiver torto depois da cirurgia, a pessoa não vai respirar direito e o nariz normalmente vai ficar torto. Tá? Então vai comprometer tanto o aspecto estético quanto funcional, né? Então hoje em dia você raramente vai deixar de lado, não se deixa mais de lado. Isso era uma coisa que acontecia muito no passado. Eu vou fazer só uma plástica no nariz, mas hoje tá tudo junto. E muitas vezes cirurgias plásticas mal sucedidas causam dificuldade na respiração. Eu recebo muitos pacientes que fizeram cirurgia plástica, o nariz esteticamente até tá bonito, mas ele fala, depois da cirurgia eu não consigo respirar nada, piorou muito minha respiração. Por quê? Porque não foram tomados alguns cuidados na cirurgia que iria manter ou melhorar a respiração do paciente. Aliás, doutor, acho que como é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil, quem está em casa, por favor, anotou já aí o nosso WhatsApp? 988719831. Doutor Márcio responde para vocês aqui ao vivo. Então aproveita e manda rápido. Senão até chegar... doutor, mas para quem é indicado fazer a rinoplastia? Olha, quem tem problemas funcionais, dificuldade na respiração e que não gosta, que olha e não acha que o seu nariz combina ou seja harmonioso com o seu rosto, pode ser feito, tá? É claro que cada caso é um caso. Função e também a estética. A estética está comprometida, né? Então a pessoa que não gosta do nariz, que chega, poxa, podia ser menor, a minha ponta podia ser mais fina, ou o meu nariz é muito pequeno, sabe? Porque normalmente a gente pensa mais em diminuir, mas tem as pessoas que têm o nariz muito pequeno também não combina e fica feio com o rosto. Então, e hoje em dia existem técnicas para aumentar, para diminuir, para afinar a ponta, para afinar a asa do nariz. A gente consegue mudar praticamente tudo. Com a tecnologia hoje tem muita coisa que dá para fazer, né? Exatamente. Doutor, o pessoal de casa está participando com a gente. Tem pergunta na tela, pode colocar. A Gabriela, a cirurgia estética do nariz deixa cicatriz? Valeu, Gabriela. Depende bastante do que vai ter que ser mudado, da técnica que é utilizada, tá? Com a técnica fechada, não. Você faz tudo interno, mas não são todas as cirurgias que você consegue fazer com a técnica fechada. Então, a técnica fechada, você faz um corte na parte interna do nariz. A técnica aberta, você faz uma pequena incisão aqui embaixo. Mas, assim, a incisão aqui embaixo, são tomados cuidados no pós-operatório que normalmente não deixa praticamente cicatriz e ela fica invisível. Mas isso depende bastante do que a gente vai ter que mudar no nariz para decidir a técnica que vai ser usada junto com o paciente. Tá? Vamos falar um pouquinho do procedimento. Ele é rápido?
Dói muito depois no pós-operatório? Então, assim, a cirurgia, em média, eu demoro umas 3 a 3 horas e meia de cirurgia, tá? Quando você tem que mexer em quase tudo no nariz. Aqui no osso, na ponta, né? Quando corrigir o desvio de septo, tá? A gente tem essas imagens aí, se ajudar, doutor, pra... Sim, sim. É mais ou menos o que as pessoas podem entender, né, do que pode mexer. Isso está demonstrando mais ou menos o que é a técnica aberta, né? Na verdade, assim, ali você está expondo a anatomia, mas não se abre nem um décimo do que... na verdade, a figura está aberta, né, pra gente poder visualizar, mas não é assim, não precisa ficar com medo. Isso. A técnica aberta, você faz uma pequena incisão, descola e você vai ver por baixo toda a anatomia, mas você faz uma incisão normalmente de 5 milímetros, entendeu? E é bem pequenininha e com a cicatrização isso fica praticamente invisível depois. Quando faz a técnica fechada, não, você faz tudo por dentro e não tem nenhuma cicatriz. Exatamente. Perfeito, respondida, Gabriela. E me diz uma coisa, quando a pessoa precisa corrigir o septo nasal, as pessoas têm medo que tem que quebrar, enfim... Para corrigir, se realmente o nariz está torto, o que acontece? Há necessidade de quebrar algum osso, cartilagem? Olha, assim, depende. Se a pessoa, por exemplo, ela tem o nariz torto e você quer corrigir, normalmente é feito o que a gente fala que é a osteotomia, você solta o osso aqui e corrige ele para colocar no lugar. Mas assim, o procedimento ele é feito sob anestesia geral, então a pessoa não vai sentir nada, absolutamente nada. E depois dói? Não dói. A cirurgia do nariz é uma das cirurgias plásticas que menos tem dor. Tanto que eu prescrevo para a maioria dos meus pacientes paracetamol, que é uma medicação bem leve para dor, e a maioria nem toma. Por quê? Você sentiu dor? Não senti nada. A maioria não sente nada. Às vezes um pouquinho de obstrução. O que às vezes acontece é que muitos pacientes ficam com um pouquinho de equimose, um pouco roxo embaixo dos olhos. Então ainda é normal ficar com o olho roxo? É normal, dependendo do que nós vamos mexer, mas normalmente, em uma semana, já sumiu praticamente tudo. Que maravilha. E tem mais pergunta do pessoal de casa, pode colocar na tela. Gabriel, olha aí, charada a outra menina. É possível realizar a rinoplastia pelo SUS apenas por questões estéticas? É possível. Também, tem centros que fazem cirurgias pelo SUS, totalmente estética, mas normalmente em hospitais e escolas, né? Então, assim, o residente, né, que está aprendendo a fazer cirurgia, normalmente ele vai aprender junto com um professor no SUS. Tá? Então, em hospitais e escolas é possível fazer rinoplastia pelo SUS, sim. Legal. Eu queria que o senhor falasse de um termo que eu imagino, obviamente, que o pessoal de casa vai ter dúvida assim como eu. Turbinectomia. Tem alguma coisa a ver com isso que a gente está vendo? Tem bastante. A turbinectomia... as conchas nasais, ou turbinas, como são chamadas, é uma parte interna do nariz que serve para esquentar, umidificar, filtrar o ar. Para algumas pessoas, ela acaba crescendo demais e obstrui o nariz. Então, muitas vezes durante a cirurgia nós removemos parte dos cornetos, né, das turbinas, né, que é a turbinectomia, para poder liberar e ter uma respiração melhor. Então, normalmente é feito a rinoplastia com o septo e a turbinectomia junto para poder a pessoa ter uma respiração adequada. E são necessários muitos exames, algo específico para... antes da cirurgia? Olha, normalmente são solicitados exames de sangue para ver se a pessoa tem condições para receber anestesia, o pós-operatório, exames de sangue simples, avaliado a parte física da pessoa, se ela tem algum problema de respiração, coração, e daí avaliado melhor se tiver, para ver se tem condições clínicas para receber anestesia, mas normalmente, assim, a pessoa que não tem nenhum problema de saúde, são feitos exames de sangue, avaliação com o anestesista, estando tudo certo, podemos fazer. Em alguns casos... Nada muito complicado. Nada muito complicado. Em alguns casos nós pedimos uma tomografia, mas não é obrigatório para todos os pacientes. Certo. Doutor, mais gente fazendo pergunta aqui para nós. Ou melhor, para você, né, doutor? O William mandou: fiz uma rinoplastia em 2015 e não gostei do resultado. Ainda acho que meu nariz está grande. Posso realizar um novo procedimento cirúrgico?
Pode sim. É claro que a gente tem que avaliar o que foi feito, qual a expectativa dele, né? Mas pode fazer. Eu faço bastante cirurgia de revisão de outros cirurgiões por vários motivos. Por a pessoa não ter gostado do aspecto estético, pelo que a gente estava conversando antes, até pela parte funcional que a pessoa fez e não ficou boa, né? Como eu expliquei, algumas pessoas fazem a rinoplastia e têm dificuldade na respiração depois da rinoplastia. Isso não pode acontecer. A parte funcional é prioridade na rinoplastia. Até então, pela qualidade de vida, né? Exatamente. A pessoa tem que ter um aspecto estético e funcional adequado para o nariz. Então, se a parte funcional não está indo bem, é porque a cirurgia não deu certo, não foi feita ou acabou não tendo o resultado esperado. E podem ser feitas revisões, tá? Tenho pacientes que eu fiz uma revisão, às vezes a pessoa já tinha feito 2 cirurgias e fez a terceira. É claro que isso tem que ser avaliado para ver se é algo possível de fazer, mas normalmente não tem nenhum problema e nenhuma grande dificuldade Passa por uma em nova fazer avaliação, uma revisão. Exatamente. Então, se está muito grande, pode ser feita uma revisão e abaixar um pouquinho mais, se deixar harmonioso com o rosto dele, sim. Vale visitar o consultório, vale, né, doutor? Sim. Vamos, tem mais uma pergunta aqui do pessoal de casa. O Ademir: quebrei meu nariz há 20 anos e ficou torto, e a cartilagem virou osso. Tem como arrumar? Pois tenho dificuldade em respirar. Conheço muita gente assim. Sim, tem. A maior parte dos casos são de trauma antigo, assim. Porque quando a gente quebra o nariz, o cirurgião tem 1 semana para colocar no lugar, sem ter que fazer uma nova fratura depois. Ou seja, antes que cicatrize, né? Exatamente, porque você quebrou, o osso demora 1 semana para endurecer de volta. Endureceu, você tem que quebrar de novo para colocar no lugar. Então, mas assim, depois enrijeceu, né? O osso solidificou e solidificou torto. Não existe dificuldade nenhuma em você fazer uma nova fratura e reposicionar. Mas a maioria das narices vai estar anestesiada, então? Totalmente anestesiada, ela não sente dor nenhuma, tanto no pré-operatório, tanto durante a cirurgia, no transoperatório, quanto depois, ela não sente nada. Ela vai estar dormindo, tranquila, é reposicionado e... Olha lá, querido, seu nariz vai poder voltar pro lugar e você ficar bonitão aí com o nariz novo. E tem mais pergunta, doutor? Vamos ver? A Janete: tenho desvio do septo, como é a cirurgia? Então, a cirurgia do septo, ela pode ser só a septoplastia, onde você vai corrigir só a parte funcional, né? Que você faz uma incisão interna, tira o que está torto, cartilagem, osso, tem que normalmente mexer na parte óssea também. Normalmente é feita a turbinectomia, que eu estava explicando junto, e pode associar a rinoplastia ou não, né? Se a pessoa chega, poxa, eu tenho desvio, já que eu vou operar meu nariz, eu quero corrigir a parte estética. Pode ser feito junto, e daí a pessoa corrigir a parte funcional e estética junto. Legal, olha, doutor Márcio tirando várias dúvidas e o pessoal mandando um monte de pergunta aqui. Valeu, pessoal. Tem mais uma pra gente colocar na tela. Kelly: meu sobrinho fez rinoplastia com desvio de septo e teve bastante